Palmeiras bate Santo André em casa e reforça a melhor campanha dentre clubes da elite brasileira. O Palmeiras recebeu a equipe do Santo André no Allianz Parque na tarde deste sábado, 19, e venceu por 1-0, gol de Rafael Veiga, de pênalti, aos 33 do primeiro tempo, pela oitava rodada antecipada do Paulista, seu sexto compromisso na competição. Com o resultado, o Verdão reforçou os números de detentor de melhor aproveitamento de todos os times que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, 89%, 6 jogos, sendo 5 vitórias e 1 empate, com 10 gols marcados e apenas 1 sofrido. Desta forma, o Alviverde segue invicto na temporada 2022. As partidas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2021 não entram na conta, já que fizeram parte da temporada passada. Dentro de casa, o retrospecto palmeirense é ainda melhor, 100% de aproveitamento dos clubes que disputarão a Série A neste ano. Apenas o Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro, o Botafogo e o Cuiabá também ostentam essa marca. Como mandante na atual temporada, o Verdão superou, pela ordem, o Grêmio Novo Horizontino, 3-0, o Água Santa, 1-0, e agora o Santo André, 1-0. Com um único gol sofrido em jogos válidos pela temporada 2022, aliás, no empate por 1-1 contra o São Bernardo, o Alviverde também se destaca nesta temporada dentre as agremiações que fazem parte do Campeonato Brasileiro Série A, tem a melhor defesa, sendo que, como mandante, é um dos 4 times que ainda não foram vazados. De quebra, com a vitória, o Palmeiras foi a 16 pontos na competição e é o time que lidera o torneio de forma geral. Com o resultado, o Verdão manteve sua marca de ser, isoladamente, o time que mais venceu no Paulistão 2022 até aqui 5 vezes, seguido do Corinthians e do Bragantino, ambos com 4 triunfos, mas que ainda jogam pela rodada neste final de semana, além de possuir o melhor saldo de gols, 9, marcou 10 gols e sofreu 1, seguido do Corinthians, com 5 de saldo. O rival marcou 10 vezes e foi vazado 5 no Paulista. Especificamente no que tange os números contra o rival da vez, o maior campeão do Brasil seguiu melhorando seu ótimo retrospecto ante o time andreense, agora em 45 jogos, venceu 24, empatou 14 e perdeu apenas 7, marcando 65 gols com o de hoje e sofrendo 36 ao todo. Em decorrência do resultado, o recorde de vitórias seguidas do confronto Palmeiras e Santo André também foi atualizado, agora são 6 vitórias seguidas para o Verdão, algo inédito quanto ostentava 5. Marca atingida no jogo anterior, já era uma façanha atingida pela primeira vez no histórico do duelo. Antes, o máximo de triunfos seguidos emplacados no histórico Palmeiras e Santo André havia sido de 4 vitórias diretas entre 1992 e 2004 e entre 2006 e 2009. A série invicta atual começou em 2011. E agora também são 7 duelos invictos contra o clube do ABC no retrospecto geral, pois antes da sequência de 6 triunfos seguidos, já contando o de hoje, houve um empate entre os clubes. E não para por aí. Em sua casa, considerando qualquer forma que a atual Arena Esmeraldina já possuiu outrora, esta é a 21ª vez que o Palmeiras recebe o Santo André, tendo vencido 14 vezes contra somente 3 reveses sofridos. Outros 4 duelos terminaram empatados, fez 38 gols e sofreu 20. O primeiro jogo no estádio palmeirense contra o Santo André aconteceu em 1982, duelo amistoso com vitória alviverde por 1-0, gol do boliviano Aragonés. E se considerados apenas os jogos disputados pelo Paulistão entre os times na casa do Verdão, este foi o duelo de número 17, agora com 12 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 3 vitórias do adversário. Levando em conta somente o período Allianz Parque, desde 2014, o Alviverde tem 100% de aproveitamento contra o Santo André, venceu em 2018 por 3-1, gols de William, Lucas Lima e Queno, em 2020, gols de Felipe Melo e Marcos Rocha. Agora, por 1-0, gol de Rafael Veiga. Não bastasse isso, o clube esmeraldino defendeu mais uma marca relevante diante da equipe do grande ABC, a de ter perdido uma única vez nos últimos 36 anos em jogos de campeonato paulista, pois, desde o revés por 1-0 de 2 de outubro de 1985, no Palestra Itália, Palmeiras e Santo André disputaram, pelo estadual, 22 jogos com este. E neste meio tempo, o único revés alviverde foi registrado em uma partida de 2010, portanto, nos últimos 36 anos, pelo Paulista, contra o Santo André,
foram 16 vitórias, 5 empates e um único triunfo andreense. Coletivamente, a equipe do Palmeiras foi se acertando ao longo do primeiro tempo e passou a fazer ótima partida taticamente. Individualmente, méritos para o goleiro Everton, que fez pelo menos 2 grandes defesas que poderiam mudar o rumo do jogo. Ainda nos aspectos individuais, vale ressaltar a frieza de Rafael Veiga, que, inclusive, ampliou uma marca pessoal impressionante. O meia segue sem jamais ter perdido pênalti pelo clube, seja no tempo regulamentar ou em disputas eliminatórias. Foram 17 cobranças com essa, sendo 15 convertidas durante os 90 minutos de jogo e 2 convertidas em decisões por penalidades máximas. Antes dessa última cobrança convertida havia acontecido no duelo contra o Chelsea ING pela final do Mundial de Clubes, no último sábado, 12. Além disso, Veiga se tornou o primeiro jogador a marcar gol em todas as competições que o Palmeiras jogou sob o comando do técnico Abel Ferreira. Ele ainda não tinha marcado no Paulistão com o treinador português, sendo que, em todas as outras competições disputadas, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Mundial, inclusive Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, o meia havia deixado sua marca anteriormente. Destaque também para Marcos Rocha, que alcançou uma marca relevante em sua carreira e também na história do Verdão. Com o duelo desta tarde, o lateral direito chegou a 186 partidas pelo clube. Com isso, ultrapassou o número de jogos de outro lateral histórico do Verdão, Roberto Carlos, que atuou 185 vezes pelo clube pelo lado esquerdo. Agora, Rocha ocupa, de forma isolada, a 10ª posição na lista dos laterais que mais jogaram pelo Palmeiras em toda a história.